Saudações, pessoal! Sejam bem-vindos ao módulo 10 do curso Negociador, tá? Nós vamos aprender agora a encontrar o cisne negro. Essa aqui é uma metáfora, né? Os cisnes, na maioria, né? O que vem na sua memória de cisne? O cisne é branco, né? Então, você encontrar um cisne negro é você achar aquilo que você nem esperaria, né? De achar no meio de uma negociação, tá? Então, nós vamos aprender a fazer isso. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão do módulo 9, fechando no seu preço, aprendendo a pechinchar. Depois que usar todas as suas ferramentas psicologicamente sutis, a rotulagem, o espelhamento, a calibragem, terá que lidar com o vamos ao que interessa. Para a maioria de nós, isso não tem graça. Grandes negociadores sabem, porém, que o conflito é quase sempre o caminho para ótimos acordos. E os melhores encontram maneiras de se divertir no processo. O conflito traz verdade, criatividade, resolução. Portanto, na próxima vez que você se vir de cara a cara com um pechincheiro sem luvas de boxe, lembre-se das lições desse capítulo. Identifique o estilo de negociação do seu interlocutor. Prepare-se, prepare-se, prepare-se. Dessa maneira não terá como improvisar quando estiver na mesma negociação. Negociadores feras geralmente usam uma âncora para desestabilizar o jogo. Se você não estiver preparado, fugirá para o seu máximo sem oferecer resistência. Estabeleça limites e aprenda a levar um soco e devolver a agressão sem raiva. Prepare um plano Ackermann dos 65, 85, 95, 100. Descreva seus argumentos, quebre os seus números e acrescente, né, algum objeto ou alguma coisa que você vê que a outra pessoa não se interessa e ele realmente sentiu que desvaziou seus bolsos. Muito bem, agora vamos para o módulo 10. Encontre a vantagem no previsivelmente imprevisível. Então, nesse módulo a gente vai aprender a encontrar aquilo que a gente não se preparou para encontrar. São as surpresas que vão acontecer no meio da negociação que pode mudar tudo, tá? Então nós vamos encontrar aquilo que é imprevisível, né? Previsivelmente imprevisto. Imprevisível. A teoria do cisne negro nos diz que coisas que achávamos impossíveis ou em que nunca pensamos acontecem em eventos nunca imaginados, que no entanto ocorrem. Todos os sinais estavam ali, só que ninguém estava prestando atenção. Cisnes negros são eventos ou conhecimentos que estão fora de nossas expectativas regulares, portanto não podem ser antecipados. Devemos deixar o que sabemos, nossos conhecimentos conhecidos, nos guiar, mas não nos cegar ao que não conhecemos. Permanecer flexíveis e adaptáveis. Flexíveis e adaptáveis. A qualquer situação, sempre manter uma mente de iniciante. Nunca devemos supervalorizar nossa experiência, subestimar as informações e emoções que se apresentam no momento a momento em qualquer situação que enfrentamos. Uma receptividade maior aos desconhecidos conhecidos pode libertá-lo para que veja e ouça elementos capazes de produzir avanços excepcionais. Faz com que a negociação deixe de ser um jogo de tabuleiro unidimensional com movimentos e contramovimentos e se transforme em um jogo tridimensional mais emocional, adaptativo e intuitivo, verdadeiramente eficaz. É preciso expandir caminhos consolidados e adotar novas maneiras de escutar, intuitivas e sensíveis às nuances. As negociações sempre sofrerão de previsibilidade limitada. O seu interlocutor poderá assegurar que este terreno é encantador, sem mencionar que é também um lugar contaminado. Ele dirá para você, se os vizinhos são barulhentos, se você perguntar, os vizinhos são barulhentos, ele vai falar, né? Bem, todo mundo faz um pouco de barulho, não é? Quando na verdade tem uma banda de heavy metal ali que toca e ensaia a noite inteira. Então tem que prestar muita atenção no que está falando para você encontrar o cisne negro que tem por trás das falas. Encontre a vantagem no previsivelmente imprevisível. Quem for mais habilidoso para descobrir, adaptar-se e explorar os desconhecidos sairá na frente. Faça muitas perguntas, leia pistas não verbais e sempre expresse suas observações ao interlocutor. Isso não é nada além do que você aprendeu até agora, é apenas mais intenso e intuitivo. Será preciso procurar a verdade por trás da camuflagem, notar as pequenas pausas que surgem no desconforto e mentiras. Não tente confirmar sua expectativa. Se fizer isso, é o que encontrará. Abra-se para a realidade factual que está à sua frente. Pergunte sempre, por que eles estão comunicando o que estão comunicando agora? Então sempre pergunta, né? Você está olhando para o cara falando para você, por que ele está falando isso agora? Né? O que ele quer dizer com isso? Lembre-se, uma negociação é mais
como caminhar sobre uma corda bamba do que competir contra o seu oponente. Focar demais no objetivo final apenas vai distrair você ao próximo passo. Isso pode levá-lo ao desequilibrar e cair. Concentre-se porque a corda levará você ao fim, desde que não pule nenhum passo. Então, tá aí, né? Uma negociação é mesmo quando você ficar numa corda bamba, você tem que estar ligado ao que você está fazendo. Se você ficar pensando em outro lugar, você vai cair da corda. Vantagens dos cisnes negros. Os cisnes negros são multiplicadores de vantagens. Então, se você captar alguma informação ali que está intrínseca ali no iceberg dele, que está embaixo, você vai ter um multiplicador de vantagens. Tá? Descubra essas informações e você terá vantagens sobre as percepções, ações e decisões do outro lado. Pouco importa qual a vantagem que realmente existe sobre você, o que de fato interessa é a vantagem que o outro lado que você tem sobre ele. Se estão falando com você, a vantagem é sua. A vantagem tem muitos pilares, como tempo, necessidade e competição. Perceba que vantagem não é a mesma coisa que poder. Né? Como negociador, você deve sempre estar atento ao qual lado ou qualquer momento acha que tem mais a perder na negociação, fracassar. Esse lado tem menos vantagem e vice-versa. Para obter vantagem, você precisa convencer seu interlocutor de que ele tem algo real a perder se o acordo falhar. Lembra lá, né, da regra do perder, né? As vantagens que você põe é sempre o que ele pode perder de estar fazendo negócio com você. Não fica perdendo tempo falando vantagem do seu produto. Fala das desvantagens que ele teria se ele perdesse o seu produto. Tipos de vantagem. A vantagem positiva é a nossa capacidade como negociador de fornecer ou reter elementos que nosso interlocutor deseja. Sempre que o outro lado diz, eu quero. Se ele falar, eu quero, por exemplo, eu quero comprar seu carro. Você tem uma vantagem positiva. Quando ele diz isso, você tem poder. Você está no poder, né? Eu quero o seu carro. Você está no poder, né? Pode transformar o desejo dele em realidade. Pode enrolá-lo, portanto, infligir a dor. Ou pode usar o desejo dele para obter um acordo melhor. Então, quando a pessoa fala, eu quero isso aqui, eu quero esse aqui, né? Você está na vantagem, que ele quer, né? O ego dele quer. Então, você vai estar na vantagem porque essa vantagem vai fazer com que você negocie melhor o preço. Tá? Vantagem negativa é o que a maioria das pessoas imagina quando ouve a palavra vantagem. É a capacidade de um negociador de levar seu interlocutor ao sofrimento. Baseia-se em ameaças. Você tem a vantagem negativa quando pode dizer a outra parte, se você não cumprir seu compromisso, pagar a conta, etc., eu destruirei sua reputação. É uma vantagem negativa. Isso é muito usado no meio do direito aí, né? Das negociações. Né? Se você não pagar isso, eu vou arruinar o seu nome. Né? Eu vou acabar com a sua vida, vou te matar, sei lá, vou te prender. É uma vantagem negativa. Então, vantagem positiva, quando a pessoa quer. Vantagem negativa é quando você tem um poder sobre o outro se ele não fizer. Tá? E vantagem normativa é usar as normas e os padrões da outra parte para ganhar terreno. Se você é capaz de apontar inconsistências entre as crenças e as ações do seu interlocutor, tem uma vantagem normativa. Então a vantagem normativa é muito usada quando você usa a religião. Tá? Então você fala assim, olha, que religião que o senhor é? Ah, eu sou católico, eu sou cristão, eu sou, sei lá. Você vai falar, lá na sua religião, prega que as pessoas têm que ser pessoas corretas, né? Que tem que amar o próximo e assim por diante. Então você coloca, né, situações que ele dificilmente vai querer sair daquela norma. E aí você consegue fechar acordos, né, melhores por causa desse posicionamento dele, que ele acha que ele não pode infringir a lei, ele não pode mudar aquele plano pelo fato da religião dele. Tá? Muitas vezes o acesso a esse espaço oculto se dá por meio da compreensão da visão do mundo da outra parte, de sua razão de ser, de sua religião. Investigar a religião, às vezes envolvendo Deus, mas nem sempre de seu interlocutor, implica inerentemente ir além da mesa de negociação e entrar na vida dele e compreender suas emoções. Quando você entende a visão do mundo do seu interlocutor, pode influenciá-lo. O princípio da semelhança. Pertencer é um instinto primário. Então aqui nós vamos falar sobre um pouquinho da semelhança, né? Lembra lá do espelhamento. Confiamos mais nas pessoas quando a vemos como semelhantes ou familiares, quando fazem parte de um grupo do qual nos identificamos. Se conseguir despertar esse instinto, essa sensação de nós vemos o mundo do mesmo jeito, você ganha influência imediatamente.
Quando o nosso interlocutor expressa atitudes, crenças, ideias, até mesmo o modo de se vestir, semelhantes às nossas, tendemos a apreciá-lo mais e confiar mais nele. Semelhanças tão superficiais quanto ser membro do mesmo clube ou ex-aluno da mesma faculdade aumentam o entendimento. É por isso que em muitas culturas os negociadores passam bastante tempo construindo o entendimento antes mesmo de pensar em ofertas. Ambos os lados sabem que as informações colhidas podem ser vitais para fazer um acordo eficaz e obter vantagem. É um pouco como cachorros que ficam medindo forças e cheirando uns aos outros. Então, a gente tem que saber quais são as crenças, né, da outra pessoa e aí a gente vai conseguir influenciá-lo de uma forma mais precisa. O poder de esperanças e sonhos. Quando você sabe qual é a religião do seu interlocutor e consegue visualizar o que ele verdadeiramente quer na vida, pode usar essas aspirações para levá-lo a seguir você. Todo engenheiro, todo executivo, toda criança, todos nós queremos acreditar que somos capazes de feitos extraordinários. Na infância, quando sonhamos acordados, nós nos vemos como protagonistas em grandes momentos. Um ator ganhando o Oscar, um atleta marcando o ponto que dá a vitória ao jogo. Quando crescemos, porém, nossos pais, professores e amigos falam mais sobre o que não podemos e não devemos fazer que sobre o que é possível. Começamos a perder a fé. No entanto, quando alguém demonstra uma paixão, olha só o que você vai fazer. Demonstrar uma paixão pelo que sempre quisemos ser ou fazer e prepara um plano assertivo para chegar lá, nós nos permitimos a perceber o que é possível mudar. Então, se você perceber que alguma paixão, né, alguma coisa que a pessoa tem ali, ele quer fazer, por causa da infância dele, dos traumas dele, entra nessa, né, e tenta mostrar para ele que ele é possível de fazer. E aí você vai despertar a paixão dele e aí ele vai ganhar, você vai ganhar ele também. Tá? Portanto, após constatar os objetivos do seu interlocutor, que ele não atingiu ainda, o sonho dele que ele não atingiu ainda, invoque seu poder e sua capacidade de liderar, manifestando paixão pelos objetivos dele e pela capacidade dele de alcançá-los. Muito bom. Quando ele parecer irracional ou louco, vamos lá. Quaisquer que sejam as especificidades da situação, essas pessoas não estão agindo de maneira irracional. Estão apenas se submetendo às necessidades e desejos que você ainda não entende, curvando-se à sua compreensão do mundo e ao conjunto de regras que acreditam. Seu trabalho é trazer esses cisnes negros à tona. Eles estão mal informados. Pessoas que operam com informações incompletas pareçam loucas aos olhos daquelas que têm dados diferentes. Seu trabalho, quando encontrar alguém que é meio maluco, assim em uma negociação, é descobrir que elas não sabem e fornecer essas informações. Quando a pessoa não sabe o que ela está falando, forneça as informações para ela ficar segura, tranquila e confiante em você. Tá? Se estão de mãos atadas, em qualquer negociação na qual seu interlocutor esteja agindo de maneira hesitante, existe uma clara possibilidade de haver coisas que ele não pode fazer, mas não está disposto a revelar. Então a pessoa está presa num valor, né? Ela não tem dinheiro, ou no momento ela não pode fazer nada, né? E ela não quer falar para você. Então a gente tem que descobrir esse cisne negro também. Então olha, ela pode estar mal informada, né? Ela pode estar de mão atada. Então essas restrições podem fazer o interlocutor mais sensato parecer irracional. Ele pode estar de mãos atadas por causa de um conselho legal, por promessas que já fez, ou até por não abrir um precedente, ou por exemplo, não ter autoridade para fechar um acordo. Eles têm outros interesses. Outra situação que você encontrar o cisne negro é se eles têm outros interesses. Um cliente pode protelar, né, deixar para depois, a compra de um produto para que o ano fiscal termine antes que a fatura chegar, aumentando o seu bônus. Um funcionário pode se demitir no meio de uma trajetória de carreira bem-sucedida porque soube que seus colegas estão ganhando mais que ele. Para esse funcionário, justiça é um interesse tão relevante quanto dinheiro. Conforme vimos, quando você conhece que seu interlocutor não é irracional, mas que simplesmente está mal informado, de mãos atadas, ou obedecendo os interesses que você desconhece, seu espaço de manobra se expande. Então a história aqui é descobrir o cisne negro diante dessas três situações, né? Faça contato pessoal. Não importa quanta pesquisa você faça, há algumas informações que não vai descobrir se não estiver de cara a cara. Hoje, pelo WhatsApp, mesmo que você destrave o seu interlocutor com ótimos rótulos e perguntas calibradas, a mensagem escrita dá a ele tempo demais para pensar e se reequilibrar emocionalmente, de modo a evitar revelações indesejadas.
Além disso, o e-mail ou o WhatsApp não permite efeitos de tom de voz. Tampouco é possível interpretar os componentes não verbais de resposta do seu interlocutor. Relembre lá do 3855, que representa 93%, né, a fala, o tom de voz e também as mensagens que ele passa pelo corpo. A ideia é que não importa o motivo, fosse porque o contato estivesse constrangindo ou não gostasse do seu cliente ou não quisesse discutir a situação. A única maneira de o processo avançar seria por meio de uma interação humana direta. Leve seu cliente para jantar e promete não falar de negócios, mas não há como evitar o assunto e a simples interação pessoal cara a cara cria um ambiente propício para que o contato admitir que o cara a cara era errado. Bom, aqui se o cara está muito difícil, né, a negociação, leva ele para jantar, leva ele para comer alguma coisa, para almoçar e fala para ele, olha, nós não vamos falar de negócio. Com certeza vamos falar de negócio num ambiente que ele vai se sentir mais à vontade e vai acabar falando, mostrando para você o cisne negro ali na fala de uma situação como essa, né? O negócio é você captar, descobrir o cisne negro. Por quê? Qual o motivo principal que ele está agindo dessa forma e não está comprando o meu produto, né? Esse que é o cisne negro. Fique atento a pequenos descuidos. Embora permita o contato pessoal, reuniões de negócios formais, encontros estruturados e sessões de negociação planejadas dificilmente propiciam momentos reveladores. Então, normalmente negócios muito formais, encontros estruturados, sessões que têm negociação muito planejada, não vai trazer momentos reveladores, ou seja, vai ser difícil você descobrir os cisnes negros. A caça aos cisnes negros também é eficaz durante eventuais momentos de descontração. Tá aqui, ó. Jantar, conversas depois, ó, pode ser as conversas antes, aquele entrada ali na sala de reunião e depois da reunião. Aí você vai ter um ambiente também que você vai poder, que é um ambiente de descontração e conseguir tirar o cisne negro. Então, normalmente no meio da reunião, você não consegue descobrir o cisne negro. Durante uma típica reunião de negócios, os primeiros minutos antes de você entrar no fato, no assunto, e nos últimos, quando todos estão saindo, quase sempre oferece mais informações do que tudo que houve entre uma coisa e outra. É por isso que os repórteres têm o hábito de nunca desligar seus gravadores. Você sempre consegue as melhores revelações no começo e no fim de uma entrevista. Preste também atenção no seu interlocutor durante interrupções, diálogos inusitados e qualquer fato que perturbe o fluxo. Quando alguém sai do script, as rachaduras na fachada podem se revelar. A simples observação dessas fendas e da forma como os outros respondem verbalmente ou não pode revelar uma mina de ouro. Superando o medo e aprendendo a extrair o melhor da vida. Em geral, as pessoas temem conflitos, portanto, evitem discussões úteis por medo de que o tom se revele e resulte em ataques pessoais com os quais não consegue lidar. O primeiro impulso natural na maioria das pessoas é se acovardar, jogar a toalha e correr, né? Então esteja preparado ali para a situação, né? Suor na palma das mãos, supere esse medo e conflito e conduza a negociação com empatia. Você terá que aceitar o conflito constante e refletido como a base de uma negociação eficaz. Muitas pesquisas revelam que um conflito genuíno e honesto entre pessoas pode, por causa de seus objetivos, ajuda a energizar o processo de resolução do problema de maneira colaborativa. Pressionar muito para obter aquilo que você acredita não é egoísmo. O que mais? Mas se você for uma pessoa honesta, decente, procurando um resultado razoável, permite-se ignorar a amígdala. Ignorar a amígdala é porque quando a gente coloca na posição de medo, a amígdala cresce, né? Trava a garganta, né? Quando você faz perguntas calibradas, está guiando o seu interlocutor para os seus objetivos. Portanto, faça um único pedido, quer seja no escritório ou à mesa de jantar da família, não fuja do conflito desde que seja honesto. Se pode ser um negociador excepcional, é uma ótima pessoa escutando e falando com clareza e empatia, tratando os interlocutores e a si mesmo com dignidade e respeito. Então, pessoal, nunca fuja, né? Agora que você adquiriu, né, as habilidades, né, as técnicas de você negociar, nunca fuja da negociação. Encare uma negociação como uma experiência para a sua vida. Eu sempre falo que, né, os percalços, né, as dificuldades que eu tive na minha vida sempre foram experiências que eu tive que passar para poder aprender e se transformar na pessoa que eu sou. Então agradeça
os percalços, agradeça as experiências, agradeça as pessoas que puxaram o seu tapete, agradeça as situações que você perdeu a estribeira, perdeu o seu controle, ou que você ficou na lona, que você ficou no fundo do poço. Porque é isso, ou são essas situações que fazem a gente crescer. Tá? Então agradeça as dificuldades. Resumo: o que não sabemos como liquidar, o que não sabemos pode liquidar a nós e os nossos acordos. Encontre os cisnes negros. Lembre-se que seu interlocutor talvez nem imagine como aquela informação é tão importante. Os cisnes negros são multiplicadores de vantagens. Trabalhe para entender a religião do outro. Revise tudo que você ouvir de seu interlocutor. Explore o princípio da semelhança. Quando alguém parece irracional ou louco, é mais provável que não seja uma coisa e nem outra. Faça contato pessoal com o seu interlocutor. Então, pessoal, tudo isso aqui vai trazer você para uma situação mais precisa, mais objetiva, mais inteditiva, né? Você vai entender melhor a situação para se posicionar melhor e entender que por trás de toda aquela reação dele não comprar o seu produto ou não vender, né, o produto para você, tem alguma situação ali intrínseca, né, que você precisa descobrir, que é o cisne negro. Ou às vezes é por falta de informação, ou é porque a pessoa não tem o poder de decidir aquilo, né? O negócio é descobrir o cisne negro que tem por trás daquilo. Beleza? Com isso a gente fecha o módulo 10. E agora nós vamos para o próximo módulo, que é a resenha, o resumo ou planejamento de uma negociação. Você vai montar ali a sua folha de negociação junto comigo, beleza? Vem comigo!